Pessoal, vim aqui para conversar com vocês sobre uma matéria, um artigo impressionante que saiu agora ontem na imprensa espanhola, escrita por um jornalista espanhol, o Jesús Villanueva Jiménez, que mostra e descreve de uma forma impressionante como o presidente Bolsonaro é hoje a última barragem de contenção contra o comunismo e também contra a Agenda 2030, né, e as suas propostas globalistas. Ele faz uma análise do papel do presidente Bolsonaro, que é algo impressionante, algo incrível, tá, gente? Eu vou trazer esse artigo para vocês, ele está traduzido, e eu vou trazer alguns trechos principais, porque o artigo é longo. Ele descreve o presidente Bolsonaro e ele também mostra o que aconteceu com o Lula, né, os absurdos, né, desse julgamento do Lula e como ele está hoje, então, concorrendo aí à presença do Brasil também. Mas o mais importante, tá, é que esse jornalista, ele mostra a importância do presidente Bolsonaro, o papel dele, e não só para o Brasil. Ele faz um alerta para a Europa também, tá, gente? Então é muito interessante, muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá, nas palavras, na descrição dele, porque isso mostra o quê? Qual é a verdadeira percepção que lá fora estão tendo aqui do Brasil, do presidente Bolsonaro, do que acontece. E ele cita vocês aí, todo mundo, nós brasileiros, como nós estamos reagindo, né, ao presidente Bolsonaro e também a Lula durante esse período eleitoral. Tá bom, gente? Então, agora que já chegou bastante gente, eu sou Elisa Robson, aqui de Águas Claras, sou jornalista, sou candidata a deputada federal pelo DF, número 1022, e vamos lá. Jesús Villanueva começa assim. No dia 2 de outubro, serão realizadas eleições gerais no Brasil com a presença do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula da Silva. Bolsonaro tornou-se presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2019. Naquela época, o povo brasileiro estava mergulhado no desespero, dado o seu descontentamento generalizado com a classe política, sua corrupção desenfreada, o crescimento do crime, além da violência urbana e uma crise econômica que os empobreceu muito. Sob a presidência de Bolsonaro, o Brasil alcançou melhorias sociais e econômicas como nunca antes, pelo menos em muitas décadas. E daí ele traz números, tá, mostrando essa questão da inflação, como nós estamos lidando, como o governo Bolsonaro está lidando com isso e trazendo solução para essa questão da inflação. E ele compara, né, como nós fomos beneficiados, ele compara com o Chile, com a Argentina, com o Peru, com a Espanha, Estados Unidos, Canadá e toda a média aí da União Europeia, mostrando como o Brasil está se saindo e se saiu muito melhor do que todos esses países. E ele continua, ele cita o Paulo Guedes, ele fala assim: sem dúvida, a escolha do presidente para o Ministério da Economia foi acertada, pois Paulo Guedes acertou em todas as suas decisões, uma aliança magnífica, sem dúvida. Vamos lá, eu estou lendo só os trechos principais, tá, pessoal? E ele segue, ele fala assim: enquanto os Estados Unidos, membros da União Europeia, ajoelhados, cederam aos ditames dos americanos, como vem fazendo há décadas, inclusive contra os interesses dos europeus, em relação ao conflito russo-ucraniano, como a consequente conhecida crise energética, Bolsonaro fez prevalecer a soberania nacional, priorizando em suas decisões a melhor política energética possível, o que tem sido um enorme benefício para o seu povo, o que se reflete nessa deflação. Daí ele traz mais números e coloca assim: embora esse sucesso econômico se baseie esse sucesso econômico se baseia principalmente em duas questões fundamentais: a redução dos gastos públicos, bem como a redução da carga tributária. Então vejam só, gente, para quem está chegando agora, eu estou lendo os principais trechos de um artigo impressionante da imprensa espanhola, mais especificamente do jornalista Jesús Villanueva, da CNN, tá? E como ele está descrevendo o que ele percebeu do governo Bolsonaro, apesar
da campanha midiática contra. Eu estou lendo só os principais trechos, porque é muito interessante, ele traz muitos dados e muitos números. Vamos lá, continuemos. E ele fala assim, a proposta eleitoral de Bolsonaro mantém em continuar reduzindo os gastos públicos, enquanto Lula da Silva propõe eliminar o teto de gastos públicos, o que aumentaria a dívida, a inflação, o desemprego, como bom comunista que ele é. Vamos lá, e daí ele traz mais números e mais detalhes. Na sequência, ele coloca um subtítulo que se chama o seguinte, condenação e prisão de Lula da Silva. E preste atenção na crítica que ele faz, então, ao STF. Ele começa assim, Lula da Silva foi condenado em julho de 2017 a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, durante seu mandato entre 2003 e 2010. Após essa investigação, a chamada Operação Lava Jato concluiu que havia sido criada uma rede de corrupção entre grandes empresas brasileiras que concordaram em distribuir entre eles os contratos multimilionários da petroleira estatal Petrobras, subornando políticos e altos funcionários desta última. Daí ele continua, ele cita a condenação do Lula no caso da OAS e traz mais alguns detalhes que nós já conhecemos. Tá? Ele fala também da Dilma Rousseff, que ela foi demitida, né, pelo nosso Congresso, ele usa essa expressão, e vai em frente. E daí ele chega no seguinte parágrafo. Em março de 2021, o magistrado do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Edson Fachin, amigo de Dilma Rousseff, que o indicou para esse cargo em 2014, decidiu que o tribunal que julgou Lula da Silva não era competente e, consequentemente, anulou seus processos, que além de reconquistar sua liberdade, permitiram a Lula concorrer às próximas eleições. Ou seja, por um defeito formal, Lula foi solto, o que não o torna inocente das acusações. Essa circunstância foi especialmente celebrada pelos líderes da extrema esquerda comunista sul-americana, centro-americana e caribenha, que diariamente saqueiam seus povos, além de subjugá-los, como os tiranos Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, entre outros da mesma laia. Então veja que ele está fazendo uma descrição, né, muito clara, muito objetiva do que realmente aconteceu. Então ele é um jornalista espanhol, está falando isso para os espanhóis, os europeus. Tá? E ele continua. Hoje, a maior parte da América Latina está nas mãos da extrema esquerda criminosa, com o recente desembarque do peruano Pedro Castillo, o chileno Gabriel Boric, o colombiano Gustavo Petro, ex-narcoterrorista do M19, essa extrema esquerda narcocomunista que traz miséria, fome, opressão, caos, ausência de liberdade ao povo. Aquele narcocomunista, olha o que ele fala, administrado pelos tiranos que engordam suas contas bancárias na Suíça. Aquele narcocomunismo que deixa suas nações à beira de fome. E ele fala mais, gente. Ele fala agora, eu acho que ele faz um pouco mais de descrição e daí ele chega num ponto que para mim talvez seja o ponto que melhor pontua, né, as nossas preocupações aqui. Então ele fez uma leitura, ele mostra quais são as preocupações dos europeus, né, e mostra aqui que há alguma coisa que está muito sincronizada com a preocupação de nós conservadores aqui no Brasil. Ele fala o seguinte: que ninguém tenha a menor dúvida de que o novo comunismo, o marxismo cultural, é um grande aliado das elites criminosas que puxam as cordas do mundo. Aquelas determinadas a estabelecer a nova ordem mundial, as mesmas que ditaram a Agenda 2030, onde se afirma descaradamente: você não terá nada e será feliz. Aqui ele está fazendo uma referência, gente, eu não sei se todos já acompanharam, mas houve essa campanha para a promoção da Agenda 2030 e numa determinada peça publicitária tinha essa frase: você não terá nada e será feliz. Isso foi, não sei se há 2 anos ou 1 ano atrás, que essa peça circulou aí. Tá? Então, ele faz essa referência. E ele continua. Aqueles que saqueiam a Iberoamérica há 200 anos. Está se referindo, então, a essa nova ordem mundial. Porque a nova esquerda, em toda a América e Europa, hasteia a mesma bandeira progressista,
que o globalismo impunha. Políticas ultrafemininas. Uai, seu app de vídeos curtos.